Para terminar essa, vou abrir um espaço para anúncios. Então, se a gente quiser, sei lá, oferecer emprego, ficar procurando emprego, fazer divulgação de algum outro evento, qualquer coisa desse tipo, pode chegar aí. Então, Ricardinho, uma casa está cheiaça, se a gente tiver necessidade, tem uma saída de emergência aqui na frente. Aí eu vou deixar aberta, vou buscar a chave. Então, temos aqui no fundo. É importante porque o corredor está cheio e eu fiquei pensando, a gente nunca sabe quando pode acontecer. Então, para que todos estejam alerta, tem uma saída no fundo e eu vou deixar aberta essa saída aqui. Então, Um minutinho, falar. Eu queria pedir desculpas para todo mundo, para quem está de pé. Eu acho que eu subestimei o grupo. Nunca tinha notado. E hoje eu vou botar um monte de cadeira aqui no meio. Então, obrigado a todos que vieram. E desculpa a quem ficou de pé. Enfim, o incômodo também de ficar trazendo cadeira no meio da palestra. Foi uma coisa. Beleza? Esse é o problema. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, um prazer estar aqui. Agradecer ao Matheus, o Melissa aí que entraram, responderam aos nossos contatos, aí abriram a oportunidade para a gente poder dividir um pouquinho com vocês a nossa experiência. A apresentação ela não tem um foco 100% técnico. Vou começar primeiro só me apresentando. Então, eu sou o Thiago Andrade. Eu sou responsável hoje por uma área, a gente chama de Revenue Management, mas basicamente a gente traz o uso de inovação aplicando ciência de dados com tecnologia para uma área específica da B2W, que é a área comercial. Aqui junto comigo está o Lucas, ele é nosso principal arquiteto hoje, e ele vai explicar alguns detalhes mais técnicos aí, que acho que vão atrair um pouco mais o interesse de vocês. As perguntas também ficam todas para ele, por favor, exceto se houver algum entendimento aí de negócio que eu possa contribuir. Vou passar rapidinho aqui, então. Só para quem não sabe o que é B2W, B2W é uma empresa de capital aberto, tá? Então, em 2016, a gente faturou 12,5 bilhões de reais, então mais ou menos 4 bi de dólares na companhia. E a nossa visão é estar muito próximo dos nossos consumidores e ser a companhia digital mais querida aí da América Latina. Para quem não conhece a B2W, ela é um grupo que compõe algumas empresas. Então, vou passar bem rapidinho. Nossa maior marca é Americanas.com, conhecida por ter o slogan a maior loja, os menores preços. Então, é a loja de todo mundo, onde você encontra todos os tipos de público, todo o sortimento, qualquer tipo de produto, enfim. Trouxe só algumas estatísticas bem simples aqui, mas, enfim, como que é a distribuição de gênero aí, então vocês veem que é bem equivalente. Distribuição por faixa etária aí. Acho que não está funcionando isso. Distribuição por faixa etária dos nossos clientes aí, e por classe social. Por fim, a nossa grande segunda marca é o Submarino. Então, o Submarino hoje ele tem um posicionamento um pouquinho diferenciado, então ele é focado em produtos premium, high-end, focado muito mais em cultura, geek, etc. Então, é o que a gente tenta traduzir para o nosso público, para a nossa clientela de uma forma geral. Informações aí de Submarino, então ele já tem uma penetração aí um pouco maior masculina, 55%. A faixa etária ela já é bem mais jovem do que Americanas, por exemplo.
está concentrada entre pessoas de 25 a 34 anos, que em geral são as pessoas aí da nossa idade que começaram a conviver mais com a internet, são os heavy users, early adopters, que usam mais a tecnologia inicialmente. A nossa terceira grande marca é o Shoptime, é o canal de TV, para quem não conhece, lá o pessoal apresenta aí desde 1995. E hoje o Shoptime ele tem uma grande participação aí em mobile, acho que isso é um negócio bem legal também, então a gente tem uma sinergia muito grande, porque o nosso cliente hoje está assistindo a TV, mas ele está lá com o seu app, ou ele está ali com o seu tablet, acessando e acompanhando em tempo real, então a gente já consegue medir e acompanhar diversos indicadores que, de fato, isso tem se tornado uma realidade dentro da vida. E, por incrível que pareça, quando a gente olha o perfil desse cara, desse cliente, no fim, ele acaba sendo um público muito mais feminino hoje. Ele está concentrado numa faixa etária maior, então a gente acha aí que as nossas mães, nossas avós não estão adeptas à tecnologia, isso é uma verdadeira mentira. A gente consegue ver isso. E como está a distribuição aí desses clientes dentro da nossa região hoje. Então, bem concentrada na região sudeste. E por fim, só para apresentar, Sou Barato, a nossa última marca, um outlet, então o maior outlet hoje da internet. Ele é considerado outlet das lojas americanas, então ele pega bastante carona nisso. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver rapidinho. O que o Sou Barato vende? Produtos usados, produtos reembalados e alguns produtos novos também de ponta de estoque, que a gente quer dar vazão mais rápido. Então isso aí era só para apresentar, vocês saberem o que é. Por fim, aqui é uma visão geral da B2W. Então, o que é a B2W? Isso aqui é o que a gente chama do nosso círculo virtuoso. Então, a gente começou com um negócio de 4 sites, que eram extremamente simples, esses 4 sites ali, Americanas, Soberano, Shoptime, Sou Barato. Em 2014, a gente abriu nossa plataforma de marketplace, que aí, de fato, é um grande business aí. E para isso, desde mais ou menos 2012, foi a primeira aquisição, a gente veio preparando todo o nosso portfólio. Então, a gente comprou 13 empresas no total, sendo 10 de tecnologia ali, que a gente classifica como Tech Enablers. Então, tem exemplo ali, empresas ideais, Tarakena, Finance, Smart, Civia, Admatic, enfim, a gente montou um portfólio bem grande, que a gente hoje chama de B2W Services, e a nossa cadeia logística também. A gente acabou comprando as 2 principais transportadoras que existiam no Brasil para suportar a nossa operação, porque a gente entende que é muito importante controlar o last mile. E por fim, o Uniconsult, que é a empresa que provê o nosso RP. Então, tudo bem conectado com tecnologia. E isso tem que girar cada vez mais. Então, quando você fornece um bom preço, um bom sortimento para os seus clientes, você atrai mais clientes, atraindo mais clientes você gera mais tráfego, atraindo mais tráfego você atrai mais sellers de marketplace, consequentemente você fomenta a competição entre eles, aumenta o sortimento e a roda gira, cada vez mais a gente consegue oferecer as melhores soluções. Então isso aqui era só uma visão geral da B2W rápido. E aí aqui eu vou passar para o Lucas, ele vai falar agora rapidinho de quais são as nossas grandes áreas de pesquisa e como elas estão divididas, e entra um pouquinho na parte técnica aí. Boa noite, pessoal. Então, assim, o meu background é um pouco mais de computação. Eu não era especializado nessa área, assim, de algoritmos preditivos, de otimização antes de entrar na B2W. E foi lá onde eu entrei e comecei a trabalhar com isso e estudar mais essa área. Então, aqui, como o Thiago falou, a gente tem diversos temas distintos, né? E os projetos que estão mais relacionados com a nossa área específica são naquela caixinha de sales. Então, ali a gente usa, a gente resolve problemas de previsão de demanda, de otimização de preço, de otimizar o mix de produtos juntos para compra e engines de coordenação, que é o Buy Box. Eu não vou falar de todos, porque senão vai levar muito tempo, mas a gente pode falar um pouco do pricing, que é um projeto legal, que basicamente o que a gente faz bom, a gente tem em média 500 mil SKUs hoje que são vendidos pela B2W. Então, SKU, que não sabe, tipo, a gente tem um identificador de produto e cada produto ele pode ter N SKUs. Então, um exemplo é você tem um ar-condicionado, que é um produto, e você pode ter 2 SKUs, que é o 110 e o 220. E a gente tem que precificar esses caras.
no passado a gente precificava manual, então tinha um andar inteiro lá do pessoal comercial monitorando concorrente, sei lá, analisando o mercado e decidindo o preço diariamente para cada produto. E a gente sabia que isso não era muito efetivo e tinha formas melhores de fazer, e então a gente começou a abordar isso com algoritmo. Então hoje a forma que a gente faz isso é que a gente tem um modelo preditivo, onde a gente consegue gerar curvas de demandas. Então a gente utiliza lá um Random Forest para conseguir prever quanto que vai vender do produto dependendo do preço que eu estou praticando, cruzado com outras features. Então preço concorrente e outras N features que a gente tem que analisar, e aí a gente consegue montar uma curvinha de demanda. Então, bom, para esse cenário que eu estou agora, se eu praticar X preço, vai vender tanto. Aí depois vem a parte de otimização. Aí a gente usa um solver para, bom, dado que eu sei conheço essa curva de demanda, qual é o preço ótimo que eu vou praticar agora para estar de acordo com a estratégia da companhia. Então, às vezes a companhia quer ter mais lucro, às vezes a companhia quer vender mais, então isso varia. E aí uma outra coisa legal, e dá até para fazer um link, é que é o seguinte, esse projeto de pricing, quando a gente começou, ele era uma coisa, foi uma POC, na verdade, depois o Thiago vai mostrar um pouco da linha do tempo ali, vai dar para vocês verem isso, mas, enfim, a gente desenvolveu no início esse modelo que eu comentei usando Python e R, algo bem experimental ainda, a gente testou com alguns departamentos no site, medimos os resultados, ficou bem legal, a gente conseguiu ter muito mais resultado do que a precificação manual. Só que chegou um momento a gente tinha que escalar. A gente começou, tem que abrir isso aí para todos os produtos. A gente está vendo que a gente está ganhando muito mais grana com essa abordagem. E aí a gente começou a ter algumas dificuldades pela forma como a gente construiu, era muito experimental, muito prova de conceito. E aí a gente teve que refazer e a gente teve que pensar uma arquitetura diferente para esse cara. E aí que a gente trocou de tecnologia para esse projeto, a gente começou a usar Scala com Spark, e mais uma plataforma open source que chama Prediction.io. E ali a gente conseguiu, até para vocês terem noção, na versão Python e R, a gente ainda tinha, por exemplo, treinamento e previsão, tudo junto no mesmo processo. Aí isso não era efetivo, porque se a gente não precisar treinar o modelo toda vez que for fazer as previsões, precificar. Então a gente foi para arquitetura nova, com Scala, Spark, Predict.io, separou e a gente conseguiu ter o treinamento num processo batch que analisa os petabytes de dados que a gente tem lá e roda uma vez por semana, e também a gente tem uma API que fica servindo as previsões o tempo todo, uma API REST. Aí, então, falando um pouco dos projetos de TI, então, assim, Information Retrieval, então, por exemplo, a gente conseguir fazer esse projeto do pricing, a gente tem que coletar dados de várias fontes. Então, por exemplo, a gente tem beacons, que a gente chama que são sensores no site, que ficam coletando tudo que está acontecendo no site, onde o cliente está clicando, quantos clientes estão acessando, e fica mandando isso para uma base nossa que a gente tem com Hadoop. E aí cai naquela arquitetura Big Data. Então, até quando eu entrei na Bilisab alguns anos atrás, era tudo Oracle lá, e começou a ficar complicado de fazer esses algoritmos rodarem em cima do Oracle. Aí a gente moveu para esse stack do Hadoop. Hoje a gente tem, pelo menos para essa parte assim, mais de analytics, todos os nossos bancos de dados no HDFS, com Hive, e inclusive de Spark também, para conseguir processar isso aí. Plataforma de Machine Learning. Bom, a gente começou a notar, e foi uma coisa que a gente aprendeu muito com esse projeto do Pricing, que os cientistas de dados do lado da nossa empresa, eles não aprenderam, eles não eram muito especializados em fazer coisas para processar a quantidade de dados que a gente tinha, para aguentar a carga diária que a gente tem de acesso simultâneo. Então, os caras são muito bons de modelagem, entendem muito do algoritmo e tudo o que eles estão fazendo, mas para a gente conseguir colocar em produção, tem que ter um que é mais assim de software distribuído, fazer computação distribuída, servir em API e tal. Então, a galera, para não precisar passar de novo pelo problema que a gente teve no projeto do Pricing, a gente começou a construir uma plataforma
que ainda está em construção, na verdade, mas o objetivo dela é ajudar os cientistas de dados a já criar um modelo pronto para entrar em produção. A gente não precisar depois refazer a POC que ele fez. E aí também a gente está usando aí Scala, Spark, todos esses técnicos que eu comentei. E acho que é isso. Acho que uma outra coisa legal para fazer um link com a outra apresentação é essa parte de Product Matching aí. Bem rapidamente, o problema, como o Thiago falou, a gente tem um marketplace, então o marketplace significa que a gente não vende mais só os nossos produtos, a gente está vendendo para os sellers e vendendo produtos dentro do nosso site. E aí, nesse cenário, você pega, o cara quando vai cadastrar um PlayStation 4, tem vários sellers que vendem o mesmo produto. Então, a gente tem que fazer um matching quando ele está cadastrando um produto, para a gente associar aquele produto dele com uma página específica do site. E aí, a gente faz o matching de texto, do que ele está colocando, mas a gente também faz o matching de imagem. Aí, para fazer esse matching de imagem, a gente usa técnicas parecidas com o que o colega apresentou antes. E acho que é isso. Bom, para não tomar muito mais tempo, eu vou passar rapidinho. O próximo slide aqui é só uma linha do tempo. Eu vi que aqui na apresentação a letra ficou muito pequenininha, está difícil de ler, então eu vou chegar mais próximo aqui para contar como que a gente construiu essa cultura data-driven, tá? Todas as empresas, em geral, hoje em dia, usam muito, quando usam Excel para fazer as suas análises, executar as suas análises e tomar as suas decisões. E a gente não era diferente disso, a gente passou por um ciclo de evolução, e quando a gente está falando em mudar a cultura é algo muito forte de uma empresa. Então, mudar uma cultura, você leva tempo, você leva ano, você tem que acreditar e você tem que mostrar para as pessoas que aquilo é melhor, tá? Então, a nossa história, a gente começou lá em janeiro de 2014, essa aqui é a linha do tempo só da área que eu cuido, tá? Então, ali no outro slide tinham 5 grandes frentes de trabalho, eu sou responsável por uma área só, que é a parte de sales, tá? Então, em janeiro de 2014, a gente criou o B2W Labs, que teve origem com a aquisição de uma empresa, que é a Tarkin. A partir disso, a gente começou mais ou menos cerca de 3 meses na sequência. Em março, a gente teve nosso primeiro algoritmo aí para previsão de demanda, então a gente utilizava isso para fazer o processo de ressuprimento. Então, itens que tinham baixa demanda, a gente conseguia prever ele com uma certa acurácia e isso realmente funcionava bem. A gente tinha uma área operacional gigante para fazer esse ciclo de compra. Então, a gente foi lá, teve uma oportunidade absurda de resolver um problema de redução de despesa e de melhorar a acurácia. Então, você conseguia reduzir, manter o seu nível de estoque num nível mais razoável, você tinha um ganho financeiro absurdo e estava usando tecnologia junto com ciência de dados. Então, foi o nosso primeiro grande projeto em março de 2014. Em agosto de 2014, a gente, como o Lucas comentou, a gente fez uma POC de precificação dinâmica. A gente pegou um paper de uma professora de Alterax, do MIT, agora não me lembro exatamente, mas enfim, a gente pegou um paper dela e replicamos só para ver se realmente a gente conseguia e se funcionava dentro do nosso ambiente. E como o Lucas falou, a gente viu que no fundo, nosso desafio era a escala. Então, assim, resolver um problema é fácil. Você pega, você cria o seu ambiente ali, você faz um teste, você consegue executar o seu modelo dentro do seu ambiente controlado, mas nosso desafio é a escala. Por quê? Porque a gente tem um site que está online, então a gente tem que servir qualquer tipo de decisão praticamente online para os nossos clientes no site. Então, assim, você tem que ter capacidade absurda de processamento e seu modelo tem que responder muito rápido. Então, a gente está falando de responder em taxas de milissegundos, 10, 20 milissegundos, para poder performar e não atrapalhar a experiência do cliente no site. Então, assim, não é simplesmente, vou fazer uma pesquisa. Acho que todo mundo conhece aqui, o pessoal da área de ciência de dados, o desafio da Netflix, que ficou super famoso no mundo inteiro. Os caras deram $1 milhão, mas foi muito mais uma campanha de marketing do que qualquer outra coisa. E sequer entrou isso em produção e eles mesmos assumiram publicamente depois que, legal, foi muito bom, mas é inviável. Então, assim, não adianta, do ponto de vista de negócio, você desenvolver uma solução extremamente robusta, mas que não funciona, ela não te entrega resultado. Você não consegue aplicar ela na prática. Então, por isso que a gente fala que o nosso negócio lá é de pesquisa aplicada. Então, a gente tem um laboratório vivo. A partir dessa POC, a gente viu que o negócio realmente era extremamente promissor, a gente acreditou nisso. Em janeiro de 2015, então, a gente fechou uma parceria com o MIT, com o professor David Cint-Levy, é uma referência mundial em otimização. A gente ficou 1 ano trabalhando com eles vieram para cá numa consultoria, passaram de janeiro
quase final de dezembro de 2015 com a gente, montando toda a nossa, basicamente, orientando a nossa arquitetura de precificação dinâmica e muito mais ajudando a como montar os nossos modelos e resolver os problemas. Então, dentro de um ano aí a gente passou por fazer uma prova de conceito real em produção, colocar isso funcionar dentro do site, medir efetivamente o ganho financeiro que isso produzir e, no fim, começar a preparar a nossa estrutura. Mas o Lucas comentou, a gente tinha aí um desafio de precificar 500 mil de SKUs. Então, como que a gente conseguia ter uma arquitetura que pudesse suportar isso e que pudesse escalar essa solução. Aí, no meio de 2015 também teve um marco importante aí, a gente conseguiu estabelecer lá em Boston um escritório também, junto com o time de RH. Isso foi muito importante para a gente conseguir alavancar esses projetos. E a partir dali a gente conseguiu deslanchar muito mais parcerias. Então, a gente teve, em setembro de 2015, quando a gente colocou em produção realmente o primeiro algoritmo de precificação dinâmica. Aí, em janeiro de 2016 até agora, toda essa parte decorrente dessa parceria que a gente criou lá dentro do MIT, a gente traz o pessoal de lá, eles passam aqui 1 ou 2 meses, em janeiro eles passam 1 mês, e em junho e julho eles passam 2 meses, focados em ajudar a gente a resolver alguns problemas. E até um dos grandes objetivos que a gente está aqui hoje, que a gente gostaria de estar junto de vocês mostrando isso, a gente acredita muito no potencial que existe aqui dentro do Brasil. E a gente tem tido alguma dificuldade em encontrar portas abertas, encontrar parcerias, encontrar universidades que estejam dispostas a fazer isso também, nesse mesmo modelo que a gente vem fazendo. A gente acredita nisso e Floripa foi um dos pontos que chamou a nossa atenção. Bom, por fim, acho que agora em janeiro a gente lançou um outro projeto com a Universidade de Chicago agora também para fazer a otimização dos nossos algoritmos de buy box, basicamente a decisão de oferta que mostra para o cliente no site. Esse também é o Lucas que está tocando esse projeto. E agora, recentemente, a gente acabou de fechar um outro projeto de pesquisa com pricing para fazer sensibilidade de cliente à promoção de kits. Então, como que a gente consegue acelerar a venda de um determinado produto criando bundles, criando kits, e medir a sensibilidade e impacto que isso tem dentro dos clusters de clientes. Então, como você consegue acelerar isso? Então, a gente vem ao longo de 3 anos criando isso, criando essa cultura, criando essa metodologia. Então, o que a gente acredita? A gente acredita muito na nossa estrutura, que é sempre um time de negócios junto com skills técnicos, ou seja, junto com pessoas como o Lucas, como os outros cientistas de dados que estão lá, e todo o conhecimento que a ciência pode prover para ajudar a resolver esses problemas. Esse é o nosso mindset. Hoje, esse time ali, que eu comentei que é o nosso time, somos em 28 pessoas, para resolver, basicamente, 4 problemas dentro da companhia, e responsável aí por mais de 60% do faturamento de uma empresa de 12 bi. Passa dentro dos nossos algoritmos. Então, acho que é extremamente relevante. Aqui só para explicar como que a gente está dividido, rapidinho, antes de encerrar. Então, tem o nosso time todo. A gente se divide em time A e B. Então, basicamente, time A é o quê? O time de análise, time B é o time de building. Então, aqui dentro, para cada grande projeto, a gente tem um gerente de negócio, que é responsável pela sua frente. Então, esse cara aqui, normalmente, é um perfil extremamente híbrido. Ele é responsável pela frente de negócio, por quê? Porque ele precisa transitar com o marketing comercial, entender isso e traduzir para o time técnico. Ele trabalha muito em parceria com os cientistas de dados, tá? E os cientistas de dados trabalham muito em parceria com o engenheiro de dados, que é o cara que provê escala, provê infraestrutura, e ainda tem o engenheiro de software, quando a gente precisa realmente meter a mão lá e escrever código, construir aplicação, etc. Aí, com skills aqui, eu acho que isso não é nada relevante. E aqui, acho que para vocês isso não é nem um pouco de novidade, mas enfim, é uma coisa que a gente gosta sempre de lembrar, como que é o nosso jeito de resolver um problema. Então, não é, pô, eu sei isso, meu feeling me diz isso, não, eu trabalho com isso há 10 anos e eu sempre fiz assim. Não, pelo contrário. Então, tem um problema, como que eu vou resolver esse problema? Primeiro, eu vou olhar para ele e entender o que é esse problema, como que é ele do ponto de vista de negócio. Bom, beleza, eu tenho dados suficientes para resolver esse problema, para responder essa pergunta, eu consigo
responder essa pergunta com os dados que eu tenho? Beleza, existe. Então, tá ok, funcionando. Então, eu vou atrás dos meus dados, eu coleto eles, faço limpeza, faço manutenção, faço tratamento. A parte mais chata é a parte que ninguém gosta de fazer e que ocupa a maior parte do tempo. Depois a gente faz a parte de modelagem estatística, ver se realmente o modelo vai atender ou não a nossa solução. E, por fim, aplica-se o desenvolvimento dos modelos usando o aprendizado de máquina para, no final, você conseguir mensurar e reportar esses seus resultados. E aqui embaixo só os principais backgrounds ou cursos ou faculdades que a gente aprecia. No fim, acabei nem falando também no início. As perguntas técnicas do Lucas. Eu fugi um pouco do lado técnico, mas meu background também é técnico. Eu sou formado em física, depois fiz mestrado em engenharia nuclear. Aí eu gostei mais de resolver problema, não de ficar codificando. Mas também, se precisar meter a mão um pouquinho, eu sei. Mas não gosto, não. E o último slide, só para encerrar aqui, deixar a pergunta, a gente tem um sitezinho que a gente escreve as nossas principais perfis, etc., para vocês conhecerem, se quiserem também se cadastrar lá, quem tiver afim. A nossa missão aqui é trazer um recado que existe hoje dentro do Brasil uma necessidade muito grande, a gente acredita nesse potencial, a gente acredita no uso da ciência de dados para resolver os problemas do dia a dia, tanto de uma empresa pequena quanto de uma empresa grande. A ideia é que a gente consiga fomentar isso cada vez mais. A gente não precisa ir para o Google, ir para o Facebook, ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa. Aqui dentro existem silos muito fortes, Florianópolis tem se destacado como isso também, até por isso tem chamado nossa atenção, e a ideia de estar aqui é começar esse ciclo aqui, quem sabe até a gente não vai vir para cá também, abrir uma filial aqui hoje. Beleza? Obrigado aí, se alguém tiver perguntas, por favor, fique à vontade. Boa noite. Minha pergunta não é nem tão técnica, é mais relacionada a métricas. Vocês sabem nos dizer qual que foi o aumento das vendas antes e depois de aplicar os conhecimentos? Cara, de cabeça eu não tenho os números aqui, mas eu posso indicar para vocês. A gente tem, certamente, existem N políticas do que a gente pode divulgar ou não, mas tem um vídeo bem legal, está no YouTube, vocês podem procurar, faz a busca, eu posso depois passar o link para o Matheus, a gente circula lá no grupo também, mas basicamente é B2W, Dynamic Pricing, David Simchlevey. Tem um vídeo de 1 hora, um webinar do professor David, ele apresenta todas as metodologias de solução de precificação dinâmica que ele já desenvolveu em algumas empresas, e a nossa é a última, que ele foi evoluindo também o próprio aprendizado dele. Ele resolveu um tipo de problema aplicando o Lalai, usou Thompson Sample para conseguir estimar dentro de um intervalo de tempo qual é o melhor preço para uma quantidade exata de estoque que ele tinha e otimizar aquele estoque. Aí depois ele foi evoluindo, ele conseguiu uma outra metodologia acho que foi no eBay, se eu não me engano, a segunda empresa, e por fim nosso projeto junto com eles. Mas em números exatos, a gente conseguiu, assim, estou chutando, tá? Não lembro de cabeça, mas era da ordem de 15 a 12% de aumento de receita com 2 a 3% de aumento de margem, o que é um paradoxo, né? Então, Vocês tocaram num ponto que é bem importante, vocês falaram da troca de tecnologia. A gente em grandes corporações, exatamente esse dilema, onde às vezes as organizações já têm grandes infraestruturas de dados baseadas em quantidade convencional, outros seja, né? E acabam enxergando a necessidade de criar um ambiente dual, utilizando Hadoop e outras coisas que vêm sobre ele. Então, seria bom, gostaria que vocês compartilhassem um pouco da visão dessa mudança, da complexidade, porque é uma nova infraestrutura, um novo investimento,
E se reflete exatamente com o exercício de sair do algo experimental, algo pequeno, e algo que tem que atender todo o processo de uma corporação. Né? Então, a gente, aqui, por exemplo, a gente tem grandes massas de dados, e é uma pergunta que a gente sempre faz, e o mercado tradicional sempre pressiona em relação à minha tecnologia da ponta, bota uma máquina gigante, robôs, fala um pouco disso para a gente, que eu acho assim, bem interessante. Então, vamos lá. Esse é um assunto bem interessante, eu começo a relacionar dentro da empresa lá. E, basicamente, a gente saiu do cenário onde a gente desenvolveu com Oracle, como eu falei antes, e assim, então, o cientista de dados normalmente está lá usando sua notebook, tá, fazendo seus experimentos ali, escrevendo código. E quando a gente foi para esse mundo de Hadoop, a gente começou a ter, a gente foi aprendendo, né? A gente tomando na cabeça e aprendendo. Uma das coisas que a gente tomou na cabeça é que, bom, antes eu eu sabia que eu tinha que trabalhar com um pouquinho de dado, uma amostra pequena, e aí quando a gente chegou assim, no mundo Hadoop, assim, agora eu consigo fazer uma query aqui que retorna todo o meu dado, bem rapidão e tal, a gente começou isso foi um problema no início, porque aí a gente começou a tentar modelar as coisas usando o dado inteiro, por exemplo, da tabela, e não precisa. Aí a gente voltou, não, peraí, a tecnologia está aqui, mas nessa fase do projeto que é inicial, eu posso pegar e reduzir para uma amostra e usar assim minha amostra. Só que eu construí isso usando as bibliotecas de Java Spark e tal, consumindo o dado do Hadoop, mesmo que eu estou usando a amostra nessa fase inicial do projeto, quando eu for colocar em produção, vai ser muito simples eu pegar esse código, mudar um outro parâmetro nele e está pronto para a produção. Além disso, tem a questão das linguagens, que acho que foi onde mais pegou para a gente. Então, assim, a gente tem bastante gente lá que manja de Python e R, principalmente, e nesse projeto do Price a gente teve dificuldade de escalar as coisas. Não que a gente não conseguiria escalar com Python, por exemplo, mas R já era um pouco mais, já seria um pouco mais problema. E aí a gente foi para a Scala, que era onde eu e mais alguns outros colegas do time tinham conhecimento, e a gente viu que a gente conseguia fazer a mesma coisa que foi feita com Python e R, usando Scala e algumas bibliotecas lá do Scala. Só que isso também não deu muito certo. Então a gente viu que tinha que ser um meio termo. Por que não deu muito certo? Porque a gente não consegue encontrar muitos cientistas de dados no Brasil ainda que mande de Scala. Então a gente não conseguia contratar gente para programar naquela plataforma que a gente estava. Então a gente hoje, que é esse projeto da plataforma de machine learning que a gente está fazendo, a gente viu que tem que ser o meio termo. Então a gente está criando uma plataforma lá que por baixo dos panos ela usa Scala, que usa todo o código lá que a gente sabe que é escalável e tal, só que a gente deixa uma camada que é onde os cientistas de dados trabalham, onde ele pode programar com Python, com R, e a gente faz Python e R conversarem com Scala e rodarem isso em produção depois. Então o cara vai lá, cria a solução dele. Claro, a solução dele tem que seguir alguns padrões que a gente estipulou, tem os design patterns e tal que a gente criou lá. O cara tem que construir o sistema naquele esqueleto que a gente já fornece para ele, mas depois ele deixa lá direto para a produção. Acho que um negócio legal também que vale citar, até um pouco antes disso, quando a gente de fato estava pesquisando, a gente tem que sair de uma tecnologia, de um Oracle da vida, para bancos de dados não relacionais. E aí era aquele boom e todo mundo, pô, o que eu vou usar, como que eu vou usar, qual a melhor tecnologia, enfim. Eu acho que assim, a gente tem um apoio muito grande interno dentro da área de gente da B2W em buscar parcerias externas. E eu não participei especificamente desse projeto, mas um diretor do Labs, que o Lucas conhece, já trabalhou com ele, foi um dos caras que basicamente foi responsável por criar toda a nossa arquitetura de Big Data hoje. Conseguiu, através da nossa área de gente, entrar em contato com o professor Matei Zaharia, que foi um dos escritores do Spark. Então, assim, a gente conseguiu entrar em contato com os caras, fazer call com eles, entender praticamente uma consultoria particular ali. Pô, como que a gente faz? Como que a gente não erra e não perde tempo para acelerar o nosso aprendizado? A gente não tem dinheiro para perder tempo. A gente é uma empresa de capital aberto. A gente tem que correr atrás e vender o nosso negócio e resolver os problemas ao mesmo tempo em que a gente quer inovar e criar novas soluções. Então, essa ponte de estar sempre em contato com as faculdades, estar sempre em contato com o público teórico,
que são as pessoas que, no fim, ajudam a gente a procurar as melhores soluções, a encontrar e como resolver esses problemas, foi fundamental. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente está criando, essa cultura de decisões orientadas a dados, desde uma decisão em qual tecnologia eu vou investir. Acho que é importante frisar isso. Beleza. Muito obrigado. Então agora temos uma decisão a tomar. Ou a gente faz um intervalo agora e ela volta daqui a 15 minutos, se vai até a ou a gente toca direto e depois já sai lá vai sobre o curso, assim. O que você prefere? O que prefere emendar? Bom, eu vou perguntar outra, né? O contrato. Mas, enquanto a gente arruma aqui, eu vou abrir o microfone para quem quiser dar algum aviso. Boa noite. Eu queria dar dois avisos. São dois eventos para vocês. Apesar de eu estar com essa camisa de boa aqui, eu vou falar do encontro de Python que vai ter terça-feira. Terça-feira, dia 11, a gente vai fazer o encontro de Python ali no Sesusk. A gente já tem uma programação lá, acho que vai ter uma palestra de Restless, que é uma lib lá para fazer API REST com Django e Domain Driven Design, DDD, para quem conhece. Então, a gente vai reunir lá, a gente sempre faz umas Lightning Talks, então você que quiser também dividir qualquer coisa lá em 5 minutos, fazer jabá da sua empresa ou procurar algum emprego, você também está com a liberdade. O pessoal lá é sempre muito bem receptivo e a gente gosta sempre de interagir. No dia 28 e 29 também a gente vai ter outro evento, também está relacionado com Python, que é o sprint de Serenata de Amor ali na Resultados Digitais. Serão 2 dias, porque o projeto Serenata de Amor, para quem não conhece, é um projeto totalmente voluntário, onde as pessoas se reuniram para identificar possíveis gastos, mau uso do dinheiro público, né, na Câmara dos Deputados. Então, reembolso, essas coisas, às vezes um almoço ali que extrapola, a gente sabe que a média de almoço diário no Brasil é cara, mas aí as pessoas conseguem gastar mais ali. Aí a gente consegue, às vezes, identificar algumas extrapolações e outros tipos de coisas nesse sentido. E, infelizmente, a gente estourou o limite de inscrições, só que hoje a gente abriu algumas vagas lá, então se você quiser dar uma olhada aí, a gente criou no perfil aqui do Meetup do Data Science Floripa o evento lá, com o link para o Simpla. No Facebook também a gente compartilhou, quem quiser dar uma olhadinha agora, ver se tem alguma vaga sobrando. Se tiver acabado agora, a gente vai tentar abrir, porque foi muito rápido. A gente abriu as inscrições, passou umas 10 horas, assim, as 50 vagas já tinham ido embora. Eu acho que era só esses 2 avisos que eu queria dar mesmo. Acho que não deu tempo de eles arrumarem. Se quem quiser dar mais algum aviso. Eu ajudo a organizar o Floripa on Rails, né? A gente vai ter um evento agora no dia 25, focado para testes unitários. Vai acontecer aqui na RD, e eu acho que por enquanto não tem uma palestra focada em testes assim, automatizados para Data Science. Então, se alguém quiser contribuir, no caso ali é mais focado com o Ruby, mas a gente está aberto assim, para receber alguma outra visão, assim, talvez de outras plataformas, outras linguagens. Alguém mais? Boa noite, pessoal. Eu sou o Johnny da Aquarela. Para quem está, aquelas empresas que estão engatinhando ainda na parte de dados, a gente está oferecendo, então, um curso que é introdutório, curso de introdução à cultura de dados com inteligência artificial. Já fizemos a primeira turma, vai ser na semana que vem, já lotou. Quem estiver interessado pode ver, a próxima turma vai ser em maio. Mais informações é aquaré.la. Aquarela é o nosso domínio. Qualquer coisa pode falar comigo também. Obrigado pela oportunidade. É isso? Então, um anúncio que não podia faltar, né? É agradecer ao Gabriel e
ao CIASC, pelo apoio desde a primeira edição, lá em 2015, sempre fornecendo espaço, fornecendo gravação. Muito obrigado mesmo, um baita apoio para o grupo e uma baita retribuição para a sociedade. Mas, mais?